amores! Tudo bem com vocês? A Regiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje, nós vamos trabalhar aqui o mundo globalizado. Sim, o nosso capítulo 14 do livro de História, trabalha aí a questão desse mundo globalizado, que é tão importante para que a gente entenda e compreenda aí essas relações históricas, no momento atual. Vamos começar, lógico, evidentemente, colocando os símbolos desse capítulo, que vai ser o quê? A questão da globalização, esse mundo conectado e o sistema capitalista que vai reger, esse processo aí, que vai organizar esse processo, esse mundo aí globalizado. Tá certo, meus amores? E aí a Pro começa aqui colocando para vocês a questão do neoliberalismo e a busca pelo Estado mínimo. Lembrando que a gente fala sempre do neo, é a nova roupagem do esquema, da ideia de liberalismo aí econômico, e a questão do liberalismo econômico leva a esse Estado mínimo. O que significa esse Estado mínimo? Que o Estado ele tem que prover o mínimo possível à sua população. Ele tem que buscar e intervir minimamente nas relações comerciais. Essa é a ideia aí do Estado mínimo. E aí coloca para vocês aqui esse esquemazinho que vai representar as fases do capitalismo, temos o capitalismo aqui comercial, o industrial e o financeiro. Eu sempre gosto de representar para vocês o capitalismo comercial como sendo esse período aqui que compreende a expansão marítima europeia, que vai ser esse capitalismo que vai estar ligado a essa questão aí dessas grandes navegações, tá certo? Depois a gente vai ter o capitalismo industrial, que vem com a Revolução Industrial, a partir aí do século 18, e o capitalismo financeiro, que vai estar ligado a essa criação, posso colocar até além, essa divulgação da instituição financeira, os bancos. Por isso, capitalismo financeiro, que vai, aí do final do século XIX, mas se consolida de fato no século XX. Então, essas são as fases aí do capitalismo. Lembro sempre para vocês que o capitalismo ele não é um sistema desde que o mundo é mundo, apesar de a gente ter essa ideia colocada sempre na nossa cabecinha, o capitalismo, assim como os demais sistemas sociopolítico-econômico, ele tem um momento de início, de surgimento. E esse sistema capitalista, ele vai surgir, meus amores, aí logo após o declínio aí do feudalismo. Então, vai marcar esse processo aí de fim do feudalismo, o início do sistema aí capitalista, tá bom? Então, é muito importante que vocês marquem, e lembrem dessa configuraçãozinha aí. E a partir desse capitalismo é que a gente vai ter essa ideia de neoliberalismo, esse novo liberalismo, acontecendo aí justamente já nas suas fases mais, aí adiante. Então, o capitalismo se reinventou, se modificou, sempre para se manter, aí atuante. Então, é do capitalismo essa reinvenção, porque ele apresenta falhas e aí ele precisa fazer esse processo de se reinventar. Então, o neoliberalismo consiste em um conjunto de ideias e concepções políticas, e principalmente econômicas, que pregam a não intervenção do Estado na economia. Nesse cenário, o governo atua exclusivamente, basicamente, para a criação de leis, que garantam aí esse fluxo do comércio e o livre comércio entre as nações. Essa é a ideia do neoliberalismo, que é defendido por muitas nações como o modelo aí a ser seguido. Esse neoliberalismo, ele de uma forma natural, ele precisa de um Estado mínimo. Se o Estado vai atuar somente para a criação dessas leis que facilitam essa questão comercial, então ele vai intervir minimamente na economia e na sociedade também. Então, o Estado mínimo, ele é uma estratégia econômica utilizada pelo neoliberalismo, que consiste em uma flexibilização de leis, principalmente as leis trabalhistas, para poder atender e aumentar o lucro no capitalismo, reduzir gastos públicos, privatizando aí o máximo possível. Então, quando a gente fala, é um governo neoliberal, é aquele governo que ele quer privatizar tudo, que ele acha que o Estado tem que ficar
com o mínimo possível de obrigações. Então, a gente tem que observar sempre isso. É o que vai marcar aí, vão ser as características aí pontuais desse processo todo. A Pro queria colocar aqui as principais características desse neoliberalismo atuante no Brasil e no mundo. Tá? Vou começar aqui pelo controle dos preços, né, e pela estabilização financeira e monetária, né? Então ele vai estar nessa lógica aí dessa regulamentação e regulação sendo feita por essas entidades. Controle político e econômico por meio de monopólios econômicos. O que são monopólios econômicos? São grandes empresas, tá? Que provocam realmente um monopólio em cadeia, tá bom? Que é muito comum aí, em que países emergentes ficam dependentes politicamente dos países mais ricos. Então, cria uma estrutura de dependência mesmo. Mínima intervenção do Estado, que atua somente, né, para conter algumas exceções, né, que aconteçam aí, e também para a criação de leis que garantam esse fluxo do capital. Privatização, tá, de empresas, principalmente para abrir aí para o capital externo, ou seja, abrindo para o capital, né, que venha de fora do país. Fortalecimento da globalização, né, entendendo que esse mundo precisa quebrar essa ideia de cultura local e abrir para essa cultura, né, internacional, aí, global. Incentiva a entrada de empresas multinacionais, né, com capital externo no seu, né, território, lembrando que esse lucro sempre vai voltar para os países de origem, tá, dessa empresa. Então, o lucro maciço mesmo de uma empresa, né, multinacional, ele não é aplicado no território, né, do país aí onde ele vai ter, para onde ele vai. Não, retorna para o país de origem dessa empresa, porque os donos vão ser de lá, então tudo vai ser reinvestido lá. Criação de lei que facilita essas relações capitalistas, principalmente as leis trabalhistas, como a Pro já colocou. Flexibilização dessas leis trabalhistas, né, e enfraquecimento das representações sindicais, né, conseguindo aí com que se retire o máximo de mais-valia desse trabalhador. Essas são as características principais aí do neoliberalismo. Sigo aqui para vocês colocando o processo da globalização mundial. Então vocês sabem que a globalização ele é e foi um processo de integração, tá bom, meus amores? Nas relações políticas, econômicas, culturais, religiosas, sociais, de maneira geral, busca uma integração, tá bom, entre essas nações, criando uma ideia de cultura mundial, tá, tentando sempre aí, o máximo possível, retirar essa ideia do local. Para representar a globalização, a gente pode utilizar aqui, né, como exemplo principal, aqui, né, o vírus, né, o coronavírus, que é esse vírus que a gente vai ter, né, surgindo aí na China, né, na província de Wuhan, e que vai chegar hoje, que chegou aí hoje, né, em todas as partes do mundo. Isso acontece por quê? Porque a gente vivencia aí um mundo globalizado, onde os produtos eles circulam e as pessoas também. Então, quando a gente fala desse fluxo de integração, turminha, a gente está falando justamente nessa integração. Ela é comercial, ela é política, ela é de produtos, ela é cultural, ela é religiosa. Tá? Isso é globalização, né? Segundo alguns historiadores, sua origem vai remontar às grandes navegações. E de fato não se tinha esse nome, essa nomenclatura, mas as grandes navegações vai ser o pontapé inicial da ideia de globalização, dessa troca, dessa ligação entre as nações. Os pontos positivos da globalização: tem aí uma maior integração entre essas próprias nações, isso é interessante, tá? Tanto política quanto economicamente. Modernização estrutural, porque não se pensa, não se produz mais produtos que vão ajudar o mundo para um país, mas sim para o mundo, né? O caso da vacina aí, então, a vacina não está sendo pensada para um país, ela está sendo pensada na ótica mundial. Isso devido à ideia de globalização também, tá, minha gente? Então, intensificação da importância da indústria e da produção econômica mundial. Pontos negativos, né, desse movimento aqui da globalização: o desemprego, que ele se torna estrutural, tá, em cadeias, né, quando a gente tem a substituição da força produtiva humana por máquinas. Aumento da miséria, porque, como eu falo para vocês, a partir do momento da globalização,
se permite mais concentração, e se você concentra mais na mão de uma pessoa, a gente vai ter outras pessoas, né, sofrendo com essa miséria, fome, desigualdade social, inclusive a própria violência, né, em alguns países subdesenvolvidos, né, ou que estão aí no nível mais baixo dos em desenvolvimento. Tá bom, meus amores? Sigam aqui colocando para vocês as etapas desse processo da globalização. Como eu falei para vocês, o nome globalização, ele surge na década de 80, tá certo? Mas o fenômeno, né, com outras nomenclaturas, ele surge lá na primeira fase da globalização, que vai ser na expansão marítima europeia. A ideia das grandes navegações já coloca para a gente também, turminha, essa questão aí, né, da ideia da globalização. Então, naquele momento, a gente já tem a primeira fase da globalização, e naquele momento, meus amores, a gente já tem ali surgindo esse fenômeno. Lembra vocês que não é com essa nomenclatura ela só vai surgir na década de 80, ó, bem recente. Segunda fase da globalização vai aí dos séculos 19 ao século 20, na ideia do capital industrial, tá certo? Quando esse capital industrial ele se consolida. A gente pode colocar até um pouquinho antes, né? A gente pode colocar aqui, inclusive, turminha, no período, né, já ainda aí no século XVIII, quando as indústrias surgem, né? E aí depois, posteriormente, a gente vai tendo essa consolidação desse capital industrial. A terceira fase vai ser o período da Guerra Fria, tá? Porque a gente vai ter um momento único, tá? Uma bipolaridade, dois polos. Então, a globalização ela também se polariza, né, por conta dessa Guerra Fria. Então, é um momento da globalização específico, por isso uma terceira fase só para esse momento. E a quarta fase, que seria essa fase atual que a gente tem agora, né, pós Guerra Fria, tá certo? Então, aqui a Pro coloca para vocês, interpreta para vocês essas 4 fases da globalização. Sigo ainda, meus amores, colocando para vocês a questão de alguns blocos financeiros do sistema capitalista. Como assim, professora? São alguns blocos econômicos. O que são blocos econômicos? São reunião, né, conjunto aí de países que têm um objetivo comum. Essa ideia de bloco econômico, ela fica muito forte a partir dessa ideia, aí de mundo globalizado. Então, é muito mais interessante que se promova relações econômicas a partir de blocos econômicos. Então, por exemplo, a venda ela fica mais fácil, porque ao invés de um país, né, comprar um produto de outro país, eles fazem isso em bloco. Então, as relações elas se facilitam, porque você tem um bloco consolidado que só compra a partir desse bloco. Então, um país ele vai ter todo um cuidado, vai ter todo um olhar, vai ter todo um respeito para aquele bloco, porque se ele deixa, né, se ele tem que cortar relação com um país, ele corta com um bloco inteiro. Então, as relações econômicas elas ficaram mais fortalecidas a partir desse mecanismo aí, que é os blocos financeiros ou simplesmente blocos econômicos. Vou apresentar, já discutir aqui, né, alguns deles, tá? Lembrando que cada um com seu objetivo específico, mas sempre ligado ao financeiro, à questão econômica, tá bom, meus amores? Vou começar com o que o Brasil faz parte, que é o Mercosul, tá? O Mercado Comum do Sul. Ele vai ser criado, tá, em 1991, na criação original, onde a gente tinha Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, tá bom, minha gente? A Venezuela, ela pede essa entrada em 2006, mas ela só vai conseguir realmente a titularidade de membro efetivo permanente em 2012, tá certo? E esse acordo do Mercosul, ele visa estabelecer contratos e acordos de cooperação econômica, buscando fazer frente à economia mundial. Ou seja, ele se articula para a venda e compra de produtos a partir do Mercosul, ou seja, a partir desse bloco de países aqui da América do Sul. Então, é muito importante que vocês observem. Outro bloco econômico muito importante que a gente vai ter aqui vai ser a cooperação econômica da Ásia e do Pacífico, a APEC. A APEC, ele é um bloco econômico, né, inicialmente composto por nações da Ásia e do Pacífico, tá bom? E que, por conta da importância, né, foi incluindo aí outros países, mas geralmente o Pacífico aí é que é banhado pelo Oceano Pacífico, tá bom? Então, é bem nessa ideia aí. Então, os blocos econômicos, eles podem ser, geralmente eles são blocos muito ligados à questão continental.
Esse daqui, ele é um bloco que ele vai além dos continentes, porque ele vai pegar todos, né, quem pode entrar, todos os países que são banhados aí pelo Oceano Pacífico. A gente sabe que são vários continentes. Então, ele é um bloco, né, multicontinental aí. É considerado um bloco econômico, né, com maior potencial, né, em termos de negociação atualmente. Por quê? Porque ele vai ter vários países que são os países na economia mundial. Estados Unidos está aqui, China, Japão, Canadá. Olha o peso desses países que fazem parte do APEC, tá bom? Dessa cooperação aqui. O que eles propõem? Eles visam estabelecer relações econômicas com baixas taxas alfandegárias, ou seja, com impostos entre eles, né, no mais baixo possível, né, buscando aí essa diminuição de taxas. Vamos seguir aqui falando, né, agora eu vou voltar para a América e vou tratar aqui, né, do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, ou simplesmente o NAFTA, como a gente conhece aí. Ele é um bloco formado, né, pelos países da América do Norte, ou seja, Canadá, Estados Unidos e México, tá, meus amores? E ele visa estabelecer cooperações econômicas entre essas nações. Foi uma proposta dos Estados Unidos, porque ele não é bobo nem nada, né? Queria ter aí um livre acesso ao território mexicano, né, para a implementação de suas indústrias. Então, ele cria esse acordo, né, que é bem aceito pelos demais países, até pelo poder dos Estados Unidos, para poder, né, realmente ter essa facilidade nessa exploração aí. Depois do NAFTA, eu falo da comunidade, né, andina, que é a CAN, ou simplesmente Pacto Andino, como ele é mais conhecido atualmente. Então, o Pacto Andino, né, então vamos pegar aqui ó, os países, tá, meus amores, que tem aí a Cordilheira dos Andes, por isso o nome andino. O bloco econômico que reúne os países andinos, né, Venezuela, que acabou se desligando em 2006, né, já que ele estava pedindo a entrada no Mercosul, então acabou enfraquecendo sua relação aí, mas que inicialmente ela fazia parte. Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, tá? E ele foi criado, olha aqui, em 1969, ou seja, um dos primeiros blocos aí, tá? Nessa ideia, por meio do acordo aqui de Cartagena. Gente, esse acordo aqui ele visa integrar a economia e a política entre essas nações. Ou seja, sempre vai estar ligado muito à questão econômica. O que é que vai mudar? Alguns eles abrem mais, né? Aumentando aí a nível de ter uma moeda única, a nível de ter aí um cidadão como sendo um cidadão naquele bloco. Então, mas sempre a questão econômica vai ser o ponto inicial. Equilibrar a economia, fortalecer os países andinos frente à economia mundial. Vão estar sempre muito ligados a essa lógica. Os últimos blocos, vamos colocar assim que eu vou tratar, vai ser a União Europeia, o maior bloco atual do mundo, tá, meus amores? Era formado até o início desse ano, né? Ele era formado por 28 países. Atualmente ele é formado somente por 27, tá? Com a saída aí, né, do Reino Unido. E ele é criado em 1992. Tem por objetivo aí integrar política e economicamente as nações, formando uma verdadeira comunidade, facilitando aí as relações entre essas nações. Inclusive, né, a pessoa ela é considerada um cidadão, né, da União Europeia. Então, se eu estou em Portugal, quero ir para a Espanha, eu não preciso de visto, eu não preciso de nada, tá? Eu sou considerado um cidadão da União Europeia, então eu tenho livre acesso, circulação aí entre esses países que fazem parte. Eles chegaram num nível, né, um nível mais alto de integração, eles têm uma moeda, o euro. O euro, ele é uma moeda da União Europeia. Todos os países desse bloco usam o euro? Não. Mas, né, a grande maioria sim, cerca de 19, eu acredito, né, salvo engano, utilizam aí a moeda, o euro, tá certo? Então, chegou no nível mais alto de integração de um bloco econômico. Portanto, se tornando aí o bloco mais importante. Critério, tem que ser um país da Europa para fazer parte. E a gente tem aqui, né, um bloco, um acordo, né, que é conhecido como os BRICS. Vocês, né, tanto que a Pro já falou sobre eles em geografia, acredito que vocês tenham aí uma facilidade em lembrar. Os BRICS, eles vão ser aí um bloco econômico, de cooperação econômica, mas que são formados por países emergentes. Então, é o grupo dos 5 maiores países emergentes da atualidade. Tá bom, minha gente? Quem é que faz parte? Ó, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, por isso o nome BRICS, tá? Pegando aí a inicial de cada
país. Esse foi fruto aí de um acordo, tá, que eles fizeram para poder, como eu posso dizer, definir alguns pontos aí que eles precisam ter para continuar no processo aí de desenvolvimento, até porque são países emergentes, né? Então tem ainda algum ponto para desenvolver, para chegar a país desenvolvido, na lógica aqui, né? Internacional. Então foi criado oficialmente em 2011 e eles têm aí reuniões, tá, anuais com os presidentes, né, desses países para poder debater e direcionar essas ações aí dentro, né, desses países aí, tá bom, meus amores? Além, lógico, evidentemente, de ter aqui uma relação econômica muito fortalecida, né, entre esses países, né, inclusive com cooperação aí entre os próprios presidentes, tá bom? Então, a gente finaliza aqui nossa aulinha de hoje. Aproveita, minha gente, porque é conteúdo super importante para vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.